Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas deputados, imprensa, galeria, funcionários da casa, internautas. Senhor presidente, nitidamente hoje eu não estou em plenas condições de saúde. Talvez por isso eu tenha que parar algumas vezes, falar devagarzinho, sem problema nenhum, porque hoje no grande expediente nós temos 30 minutos. E além de toda e qualquer condição física minha, pessoal, o assunto que nos traz hoje à tribuna é de extrema importância e que, portanto, acima das condições pessoais, físicas, é importante que o Maranhão inteiro tome conhecimento. O governo Rosiana Sarney está marcado pelo descaso administrativo. Não há uma área onde o governo seja avaliado com excelência pela população do Maranhão. Tanto é assim que nas últimas pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral, o governo Rosiana é rejeitado, deputado Bira do Pindaré, por mais de 62% dos maranhenses. Isso até atinge o pré-candidato aliado da governadora. E, infelizmente, como se não bastasse a ineficiência do governo, o que percebemos ainda neste momento, que se aproxima o final do governo, é que ligaram o cada qual por si, que ligaram o Deus por todos, e que neste momento o governo só se preocupa em fazer negócios e negociatas. Infelizmente, o governo deixa de investir em áreas prioritárias para o desenvolvimento do Estado do Maranhão, para combater os nossos trágicos indicadores sociais, repito, para fazer acordos obscuros, onde quem ganha muito, nada faz pelo Estado do Maranhão. A denúncia que nós trazemos hoje, senhor presidente, diz respeito a um acordo judicial do governo do Estado com a construtora Constran. E este fato é público, é de conhecimento. Inclusive, há uma semana, a mídia nacional divulgou que o governo do Estado assinou um acordo de mais de 100 milhões de reais a ser pago em 24 prestações de 4 milhões e 900 por mês de uma parte da dívida com a Constran. E numa rápida análise, o que nós percebemos? Que este acordo está eivado de vício e que o interesse que motivou a assinatura do acordo homologado pela governadora não foi o interesse público, mas sim, mais uma vez, uma negociada privada por parte do governo do Estado. Esta ação da Constran vem de muito tempo. Ela diz respeito ainda à construção da rodovia federal BR-230. E ainda em 85, mediante a contratação, foi constatado que o governo do Estado ficou devendo algo para a Constran. Algo, na época, um valor aproximado de 17 milhões de reais. Qual é o susto hoje? A dívida hoje totaliza 211 milhões de reais. O governo do Estado fez um acordo para pagar 100 milhões e ainda vai ficar devendo 110. Fez um acordo e não encerrou a disputa. Fez o acordo e não encerrou o processo. Vou repetir. O acordo foi de 100 milhões e o governo ainda deve 110. E esse acordo é muito bom para a empresa. E muito prejudicial para o Estado do Maranhão. E por que o acordo é prejudicial para o Estado do Maranhão, senhoras e senhores deputados? Porque claramente o valor foi inflacionado, foi turbinado, foi aumentado para atender interesses pessoais. E quem diz isso? É o deputado Rubem Júnior? Naturalmente não, apenas. Nós até falamos, mas subsidiado com uma ação rescisória que foi empedrada, dada entrada pelo Ministério Público do Maranhão. E o que o Ministério Público do Maranhão afirmou que é a dívida dessa Constran? Deputado Carlos Alberto Milhomem. O Ministério Público do Maranhão diz que a dívida é de 49. Vou repetir. O governo pagou 100. Está devendo 110. E o Ministério Público diz que a dívida só é 49. É o Ministério Público do Maranhão, numa ação rescisória. Abre-se aspas. Em valores atualizados monetariamente até esta data, conforme planilha anexa, atualmente este valor representaria a importância
de R$ 49.133.153,03. O Ministério Público disse que a dívida totaliza R$ 49 milhões. E segue. Portanto, Ministério Público, muito abaixo do valor que vem sendo discutido nos autos. E dá continuidade, Ministério Público. Assim, é evidente o excesso na execução e, especificamente, na decisão que ora se pretende reincidir, já que mesmo o valor cujo precatório foi expedito revela-se exagerado em relação ao motivo que originou o processo. A parte acordada, que não encerra a dívida, é o dobro do que o Ministério Público reconhece como devedor por parte do governo do Estado. E segue. Ora, o processo de execução não se destina ao enriquecimento sem causa, de quaisquer das partes, principalmente quando uma delas é a Fazenda Pública Estadual, onde qualquer medida injustificada em seu detrimento alcança toda a coletividade, que deixa de usufruir de recursos que poderiam ser destinados a políticas públicas. Ainda estou com as aspas abertas. É o Ministério Público que está dizendo que é evidente que houve excesso na execução. Há, portanto, um excesso de execução em montante que quebra o equilíbrio econômico-financeiro do contrato original do arrendamento, viola a proteção contratual contra a onerosidade excessiva e caracteriza o superendividamento do patrimônio público. Deputada Cleide Coutinho, o que é que nós podemos discutir agora? O governo do Estado faz um acordo de 100 milhões, parcelado em 24 vezes, ainda está devendo 110, e o Ministério Público diz que a dívida consolidada é 49. Alguém ganhou bastante nisso aí. Não fui eu, não foi o povo do Maranhão. Infelizmente, o povo do Maranhão é certamente o mais prejudicado. Quem participou desta discussão, então? Já que, se nós estamos afirmando que há uma latente diferença entre o pago acordado e o devedor e aquilo que o Ministério Público conhece como saldo devedor. Sabe quem ganhou com isso tudo? Uma persona que, nestes últimos dias, percorreu as páginas policiais da mídia nacional no nosso país. Sabe quem, deputado Bira do Pindaré? O doleiro Alberto Youssef. Esse que foi preso aqui em São Luís, lá no Hotel Luzeiros. Ele participou deste acordo. Onde é que nós encontramos isso? Está na revista Época, um trecho de um e-mail do inquérito feito pela Polícia Federal, onde ele diz: Augusto e Primo, eis a intimidade quando se trata do dinheiro público para se cometer o desvio. Parabéns pela concretização do acordo com o governo do Maranhão. Sei perfeitamente o quanto foi difícil fechar essa operação. Foram quase 6 meses de idas e vindas. Ainda comemoram, zombando da cara do maranhense. Sei o quanto foi difícil. 6 meses de discussão. O Ministério Público atesta que a dívida é de 49. Está pagando 100 e devendo 110. O objetivo é deixar o Maranhão terra arrasada, levantar dinheiro para interesses pessoais, quiçá eleitorais, preparar a saída da senhora governadora. E foi uma marca do governo Rosiana as denúncias de corrupção que nós do Bloco Parlamentar de Oposição trouxemos a esta casa. O doleiro foi preso aqui em São Luís. Revista Isto É diz que ele tinha importantes relações com uma importante família tradicional do Maranhão. Não é a família Pereira, não é a família Pindaré, mas a revista também não diz qual é. Que a revista diga qual é essa família. Que cada maranhense faça seu julgamento. Mas nós não podemos aceitar que saqueiem os cofres públicos descaradamente desta forma. Nós ainda conhecemos quem normalmente são os escritórios de advocacias que participam deste tipo de acordo. Se for preciso mencionar, a gente arrola.
terra de salve-se quem puder. Governadora já entregou a eleição a tempo, por isso que não quis disputar a eleição. Substituir o candidato, porque não decola nas pesquisas. Fica humilhando os deputados estaduais em relação aos pagamentos das emendas parlamentares. E gente faturando alto nesse governo. Que aposentadoria é essa? 24 prestações de 4 milhões e 900. O que mais me chama a atenção, além do acordo e da dívida, é a ação rescisória do Ministério Público. O Ministério Público não chuta um número, 49 milhões. Ele detalha o montante da dívida. A ação rescisória está aqui, é pública. Quem quiser ter acesso, basta me pedir. Deputado Rubem, me conceda uma parte. Já eu concedo, deputado Bira. Encaremos que isso é normal? Não. Portanto, antes de conceder uma parte ao deputado Bira do Pindaré, quero informar que o bloco parlamentar de oposição não assistirá a isso passivamente. Nós daremos entrada em uma ação popular, recorrendo ao judiciário, para suspender esse acordo prejudicial ao erário público, para suspender essa imoralidade que vilipendia os cofres estaduais e para garantir que o governo passe a priorizar as políticas públicas aos interesses pessoais. Alguns deputados já me disseram de antemão que assinariam a ação popular. Deputado Bira, deputado Otelino, deputado Marcelo. Ainda nem conversei com os outros deputados, mas estaremos à disposição. Porque nenhuma denúncia por parte levantada pela oposição ficará sem encaminhamento ao judiciário. Nenhuma. Representaremos ao Ministério Público se for necessário. Daremos entrada numa ação popular. Esta provavelmente será protocolada amanhã, quarta-feira, ainda na véspera do feriado. Porque quem não pode pagar o preço mais uma vez é o cidadão maranhense. Concedo a parte do deputado Bira do Pindaré. Deputado Rubem, o que Vossa Excelência relata é de uma gravidade extrema. E é impressionante a criatividade desse pessoal. Quando a gente pensa que já está no fundo do poço, a gente descobre que o poço é mais fundo ainda. Então eu me assusto, porque Vossa Excelência fala, por exemplo, do valor de 110 milhões. Isso é mais do que o governo do Estado gastou o ano de 2013 todinho com a agricultura familiar. Ou seja, é um valor discrepante em relação ao que demanda o povo do Maranhão, as dificuldades que enfrenta no dia a dia, né? A penúria que é sobreviver nesse estado. Então, realmente é de uma gravidade. E eu queria propor, Vossa Excelência, que além da ação popular, que eu já subscrevo desde já, que a gente também fizesse um requerimento à CPI da Petrobras, porque essas coisas estão todas interligadas. Então, não vai custar nada para a CPI analisar também os fatos que envolvem essa operação aqui no estado do Maranhão. Qual é a ligação que tem a operação com os precatórios do Maranhão e todos os esquemas que há em torno dessa discussão relativa à Petrobras? Eu acho que é muito importante que a CPI analise isso, investigue isso. Então eu sugiro a Vossa Excelência que a gente reforce a nossa ação no sentido de encaminhar, em nome dos parlamentares que quiserem subscrever, ou através de um requerimento submetido a esta casa, para que a CPI possa também analisar esses fatos. Era o meu acréscimo à fala de Vossa Excelência, que está de parabéns pela fundamentação, de tudo aquilo que Vossa Excelência traz ao conhecimento dessa casa e também ao povo do Maranhão. Muito obrigado. Deputado Rubens, agradeço, deputado Bira, e concedo a parte da deputada Cleide. Deputado, eu parabenizo Vossa Excelência pelas suas importantes posições que você tem tomado aqui nessa casa. E apesar de ter estado esses meses distante, e apesar de continuar indo para São Paulo de 15 em 15 dias, porque o Humberto ainda está fazendo quimioterapia, eu quero dizer a Vossa Excelência que pode contar com o meu voto, porque nós temos que honrar o voto que recebemos. Pelo menos pedir para que seja apurado tanta coisa que a gente considera, até agora, desonesta. É preciso que nos provem
que não é tão desonesta como pensamos. É preciso que nos provem, e só a investigação severa, correta, através de um documento que nós assinaremos, isso poderá acontecer. Pode contar com o meu voto. Eu agradeço a deputada Cleide Coutinho. E o deputado Bira do Pidaré acerta quando demarca que o governo do Estado prefere pagar acordo suspeitíssimo com doleiro denunciado pela Polícia Federal a investir em agricultura familiar. Este acordo é maior do que tudo gasto com a agricultura familiar no Maranhão em 2013. Esse valor é maior do que tudo gasto com a cultura em 2013. Esse valor é maior do que tudo que foi gasto com saneamento básico no estado do Maranhão em 2013. Para atender única e exclusivamente o interesse pessoal e privado. Portanto, para concluir, senhor presidente, abre-se aspas novamente. Sei perfeitamente o quanto foi duro fechar esta operação. Mas parabéns. Foram quase 6 meses. Parabéns pela concretização. Foi duro, porque o acordo é ilegal, imoral, prejudicial ao Estado do Maranhão. Tem muita gente ganhando nesse negócio, ganhando neste acordo, e quem vai pagar o preço caríssimo é a população do Maranhão. Portanto, estamos aqui para repudiar o pagamento de 100 milhões à Constran, e ainda tem um saldo remanescente de 110, quando o Ministério Público, numa ação rescisória, reconhece que a dívida total era de 49 milhões de reais. Mas que este pagamento só foi possível por conta da dura participação, da efetiva participação do enroladíssimo doleiro Alberto Youssef.